Será que a aparência de uma pessoa pode ser influenciada na hora que ela estiver sendo julgada no tribunal? Há estudos e experimentos sociais que mostram que pessoas atraentes podem ter uma pena mais leve e enfrentar autoridades mais compreensivas do que pessoas consideradas menos atraentes. E em alguns experimentos, a única coisa que mudava não era apenas a aparência da pessoa. Pessoas com características que não agradavam o gosto de quem estava julgando podem ser vistas como culpadas, menos confiáveis e receber até punições mais duras. Um dos experimentos mais conhecidos aconteceu nos Estados Unidos em 1974 pelo psicólogo Michael Efron. Nesse experimento, as pessoas avaliavam diferentes criminosos, recebendo informações sobre o crime, vendo uma foto de cada acusado. Só que tinha um grande detalhe nesse caso inteiro. Eles pegavam fotos de pessoas diferentes, revelando que todos eles tinham cometido os mesmos crimes. Mas esses criminosos apresentados para essas pessoas eram considerados, em muitos casos, atraentes. Já outros eram considerados pessoas feias. Os acusados considerados atraentes foram vistos como menos culpados e receberam punições bem mais leves do que esperado. Já os criminosos considerados menos atraentes receberam avaliações negativas e punições também bem mais pesadas do que a galera que foi considerada mais atraente. O mais interessante nesse estudo é que antes do experimento, 93% das pessoas entrevistadas disseram que a aparência de um acusado não influencia em uma decisão judicial. Mas os dados do estudo revelam uma outra coisa. O mesmo crime, punições totalmente diferentes para as duas pessoas. E isso não ocorreu apenas nos experimentos. Os pesquisadores também estudaram para ver se isso acontecia também na vida real. Em alguns estudos, a aparência dos envolvidos foi comparada com o resultado dos processos, e a lógica continuava parecida. Mas a culpa não é simplesmente do juiz que olha para a pessoa e decide se a sentença dela é maior ou menor. O buraco é muito mais embaixo. Isso acontece porque a aparência pode mudar a primeira impressão que temos de alguém e até a forma como julgamos o que essa pessoa faz. E quando tudo isso entra em jogo, um detalhe que nem deveria ter tanta importância acaba influenciando cada decisão. Mas existe também um detalhe muito importante que a gente deve ressaltar aqui. Vários outros estudos não comprovam cientificamente que isso é real. Em algumas pesquisas, a aparência realmente influenciou a forma como os acusados foram julgados. Já em outras, esse efeito foi pequeno ou simplesmente não apareceu porque o tipo de crime, as provas e o comportamento do acusado pode pesar muito mais na hora de decidir. Mas então por que a aparência consegue influenciar tanto a maneira como a gente vê as pessoas? E isso acontece porque o nosso cérebro é muito preguiçoso e ele gosta de economizar energia. Ao invés de analisar uma pessoa do zero, o nosso cérebro cria atalhos para formar uma primeira impressão do que a gente está vendo. E isso é chamado de efeito halo. Quando alguém parece bonito e simpático ou bem cuidado, enxergamos outras qualidades nessa mesma pessoa. Ela pode parecer mais confiável, mais inteligente, mais competente e até mais boa. Mas é claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tudo isso faz parte da nossa mente maluca mesmo. Uma pessoa pode ser muito bonita e extremamente mentirosa. E outra pode ter uma aparência considerada desagradável e ser completamente inocente. Mesmo assim, nosso cérebro pode criar essa primeira impressão em poucos segundos. E isso fica muito interessante quando a gente sai dos experimentos e começa a olhar para casos reais. Um dos exemplos mais conhecidos é o de pessoas que foram julgadas pela própria aparência antes mesmo de qualquer prova aparecer. Roupas, tatuagens, cabelos, jeito de andar já foram usados para julgar se alguém era perigoso ou criminoso. E quando várias dessas impressões se acumulam, a aparência pode acabar influenciando a maneira como aquela pessoa é tratada. Existem vários casos de pessoas que acusaram um criminoso sem ter nenhuma prova, simplesmente por achar aquelas características dele muito semelhante a quem tinha cometido o verdadeiro crime. Mas é claro que é muito difícil a gente provar que uma pessoa pode ser considerada criminosa ou ter punições mais severas simplesmente pela sua aparência. Por isso que os pesquisadores não procuram apenas casos que isso aconteceu. Eles tentam comparar milhares de decisões e descobrir se realmente existe esse padrão. Será que as pessoas consideradas menos atraentes realmente têm punições mais severas do que as pessoas que são consideradas mais atraentes? Será que quem é considerado feio pode pegar mais tempo de prisão do que as pessoas bonitas? Hoje aprendemos aqui que a aparência pode influenciar a maneira como uma pessoa é percebida
dentro de vários ambientes diferentes. E aparentemente, até quando as pessoas vão ser julgadas por um crime, nosso cérebro acaba julgando outras coisas também, como a aparência física, o jeito de se comportar e até mesmo o nosso carisma. Depois desse vídeo aqui, com certeza, se você for julgado, já lembra de totalmente bonito, com um carisma em alta, ser bastante educado, para quem sabe assim o juiz te dá uma pena mais leve. É isso aí, rapaziada, esse foi o bate-papo de hoje e me diz aqui nos comentários o que você acha de toda essa loucura. E a gente se encontra num próximo vídeo.